Ela estava grávida e lutava para sobreviver. Estava quase parindo e, mesmo assim, continuou lutando quase até a morte. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisado. Pensei em deixar aquilo quieto, porque, no fundo, faz parte da natureza. Mas o que eu fiz depois não foi por coragem, foi porque meu coração pediu. E se você, assim como eu, ama os animais, comenta aí como foi o seu ano novo. Foi com a família ou sozinho na presença do nosso Jesus Cristo? Feliz ano novo para você. Obrigado por estar me acompanhando e fica aqui comigo até o final, porque essa história vai te emocionar. Tem dias que o silêncio pesa mais que saco de ração. Eu já tinha aprendido a conviver com ele. 10 anos desde que Marieta se foi, levada por uma doença que nem nome direito eu sei pronunciar. 10 anos morando sozinho nessa fazenda esquecida no interior do Piauí, entre oeiras e picos, numa terra seca que range sob os pés e queima a vista quando o sol bate em cheio. A rotina era sempre a mesma. Acordar antes do galo cantar, preparar um café ralo na caneca de alumínio amassada, dar trato aos poucos animais que sobraram, 3 vacas magras, um cavalo velho chamado Trovão que nunca trovejou na vida, e as galinhas que insistiam em botar ovo em qualquer canto menos no ninho que eu fiz. Depois, o resto do dia era consertar cerca, limpar bebedouro, arrancar mato, esperar a noite cair. Não tinha vizinho perto. A propriedade mais próxima ficava a uns 12 quilômetros de estrada de terra, que vira lama na chuva e poeira vermelha no resto do ano. Eu ia à cidade uma vez por mês, comprava o básico: arroz, feijão, café, sal, óleo, sabão. Trocava meia dúzia de palavras com o seu Damião do mercadinho e voltava. Ninguém me procurava. Eu não procurava ninguém. Era assim que eu queria. Ou era assim que eu tinha me acostumado a querer. Às vezes, eu não sabia mais a diferença. Naquela tarde, o calor estava de rachar. O tipo de calor que gruda na pele e faz o ar tremer por cima da terra. Eu tinha passado a manhã consertando uma porteira que estava caindo aos pedaços, martelando o prego torto que eu já tinha usado 3 vezes, amarrando arame onde a madeira não segurava mais. O suor escorria sem parar. Molhava a camisa xadrez desbotada, ardia nos olhos. Quando o sol começou a pender para o lado do morro, resolvi dar uma volta pelo pasto do fundo. Fazia tempo que eu não ia lá. Aquela parte da fazenda era mais fechada, com um mato mais alto, árvores retorcidas, pedras grandes espalhadas. Marieta gostava daquele canto. Dizia que era onde a terra respirava diferente. Eu evitava ir lá. Mas naquele dia, sei lá por quê, meus pés me levaram. Passei pela cerca velha, empurrei o portãozinho de madeira que rangeu feito osso quebrando. Caminhei por entre as moitas de capim seco e os galhos baixos das juremas. O Trovão me seguiu de longe, curioso, mas sem pressa. Ele sabia que eu não ia a lugar nenhum que prestasse. Foi quando eu percebi. O mato tinha ficado silencioso. Silencioso demais. Nenhum tico-tico cantando, nenhuma cigarra chiando, nenhum vento balançando as folhas. Até os grilos, que começavam a acordar nessa hora, estavam mudos. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado o mundo. Parei no meio do caminho, a mão ainda segurando o facão velho que eu carregava preso no cinto. Senti um arrepio subir pela espinha, mesmo com o calor. Quem cresce no campo aprende cedo. Quando o mato cala, é porque tem perigo por perto. Podia ser uma sucuri que passou. Podia ser um tamanduá-bandeira bravo. Podia ser até gente, embora por ali quase nunca aparecesse alma viva. Fiquei parado, escutando, só o som da minha própria respiração. Então, ouvi um barulho baixo, abafado, vindo de uns 50 metros à frente. Não era um grunhido, não era um assovio, era algo entre os dois. Um som de esforço, de dor. Meu instinto me mandou voltar, fechar a porteira, ir para casa, esquecer, mas meus pés não obedeceram.
Avancei devagar, pisando de leve, desviando dos gravetos secos, segurando o facão com a mão suada, o coração batendo mais rápido que o normal. A garganta seca. Cheguei perto de um aglomerado de pedras grandes, meio cobertas de musgo e cipó. O som vinha de lá. Contornei a pedra maior, afastei um galho de aroeira com o braço e então vi. E o que eu vi me tirou o ar dos pulmões. No chão, entre as pedras e a terra vermelha, estava uma onça pintada, uma fêmea, grande, bonita demais para estar ali, naquele estado. E ao redor do corpo dela, apertada, enrolada como corda de poço, estava a maior jararaca que eu já tinha visto na vida. A cobra era enorme, grossa feito tronco de bananeira, com uns 4 metros fácil, toda pintada de marrom e amarelo, a cabeça triangular erguida, a língua preta saindo e entrando. Ela estava enrolada no peito da onça, apertando, esmagando, sufocando. E a onça estava grávida. Dava para ver a barriga inchada, os flancos arredondados, os filhotes se mexendo lá dentro, pequenos espasmos que faziam a pele dela tremer. Ela ofegava, a boca aberta, a língua para fora, os olhos amarelos vidrados, tentando respirar, tentando se soltar. Mas cada vez que ela se mexia, a cobra apertava mais. E a cada aperto, a onça ficava mais fraca. Meu Deus do céu! Fiquei ali, paralisado, o facão pendurado na mão, o corpo inteiro travado. Aquilo não podia ser real. Jararaca não ataca onça. Jararaca foge de onça. Mas aquela era diferente, maior, mais velha, mais forte. E a onça devia estar fraca, talvez doente, talvez cansada da gravidez. A cobra deve ter aproveitado. A natureza é assim. Não tem pena. Não tem justiça, só tem fome e sobrevivência. E eu era só um homem. Um homem velho, sozinho, com um facão cego na mão e nenhuma chance contra aquilo. Se eu me metesse, a cobra podia me atacar. Uma picada daquelas e eu estaria morto antes de chegar em casa. Ninguém ia me achar, ninguém ia saber. O certo era voltar, deixar a natureza seguir seu curso. Não era problema meu, mas então a onça virou a cabeça e me olhou. Não foi um olhar de fera, não foi um olhar de ameaça, foi um olhar de mãe, um olhar que eu conhecia, que eu tinha visto antes. Nos olhos da Marieta, quando ela segurava minha mão na cama do hospital, nos últimos dias, e me pedia para não deixar ela sozinha. Aquele olhar dizia, por favor, e meu peito apertou. Porque eu sabia naquele exato momento que não ia conseguir dar as costas. Não dessa vez, não de novo. Continue 17:35. Capítulo 2. A decisão sem volta. Minha mão apertou o cabo do facão. Eu não tinha plano, não tinha coragem, não tinha nada além de um nó na garganta e o coração batendo feito tambor de festa junina. A jararaca me viu. A cabeça triangular virou na minha direção, a língua saiu rápida, testando o ar. Ela sabia que eu estava ali, mas não soltou a onça. Continuou apertando, lenta, firme, implacável. A onça soltou um som baixo, um gemido rouco que vinha lá do fundo do peito. Os filhotes na barriga dela se mexeram de novo. Pequenos solavancos, vida tentando resistir. Eu tinha que fazer alguma coisa, e tinha que fazer rápido. Olhei em volta, pedras, galhos secos, terra. Nada que servisse de arma decente. O facão era curto, mal afiado. Para cortar a cobra, eu ia ter que chegar perto demais. E se eu chegasse perto demais? Pensei na Marieta. No jeito que ela sempre dizia que eu pensava demais e agia de menos. Zé Carlos, ela falava, você fica aí medindo, e quando vai ver a vida já passou. Ela tinha razão. Respirei fundo. Benzi o sinal da cruz sem nem perceber. E comecei a me mover. Devagar. Muito devagar. Dei um passo para a direita, saindo do campo de visão direto da cobra, me aproximando por trás dela. A jararaca acompanhou meu movimento, mas não soltou a presa.
estava decidida. Aquela onça era o jantar dela, e ela não ia dividir com ninguém. Peguei uma pedra do chão, do tamanho de um punho fechado. Pesei na mão. Não era muito, mas ia ter que servir. Mirei na cabeça da cobra e atirei com tudo. A pedra acertou em cheio, logo atrás do crânio. A jararaca sibilou, um som agudo e furioso que me gelou o sangue. Ela soltou a onça por um segundo, virou o corpo inteiro na minha direção, ergueu a cabeça a mais de 1 metro do chão. Meu Deus, ela era maior do que eu pensava. A onça a aproveitou. Tentou se levantar, cambaleou, caiu de lado, a respiração pesada, ofegante. Mas pelo menos não estava mais sendo esmagada. A cobra avançou na minha direção. Rápida, muito rápida para um bicho daquele tamanho. Eu recuei, tropeçando numa raiz, quase caindo, o facão na frente do corpo, a mão tremendo. A jararaca parou a uns 3 metros de mim, a cabeça balançando de um lado para o outro, a boca entreaberta mostrando as presas amareladas, grossas feito prego de ferradura. Ela podia me acertar dali, eu sabia, jararaca dá bote de longe. Mas ela hesitou, olhou para mim, olhou para a onça caída, calculando, decidindo qual presa valia mais a pena. Eu não esperei ela escolher. Gritei. Gritei o mais alto que pude, um berro que saiu do fundo da barriga, agitando os braços, batendo o facão na pedra ao lado, fazendo barulho, confusão, tumulto. A cobra recuou um pouco, confusa. Peguei outra pedra, atirei, errei. Peguei outra, atirei de novo. Essa acertou o corpo perto da metade. A jararaca sibilou de novo, se contorceu, bateu a cauda no chão, levantando poeira. E então, finalmente, ela decidiu. Não valia a pena. Virou o corpo, deslizou para trás com uma velocidade assustadora, sumiu entre as pedras e o mato fechado em questão de segundos. Só deu para ver o rastro dela na terra, um sulco sinuoso que foi sumindo na vegetação. Fiquei ali, parado, respirando feito fole de ferreiro, o facão ainda na mão, as pernas bambas, o corpo todo tremendo. Ela tinha ido embora. Eu estava vivo. Levei uns bons segundos para acreditar. Então lembrei da onça. Virei rápido. Ela ainda estava caída, de lado, a barriga subindo e descendo rápido, rápido demais. A respiração curta, desesperada, os olhos entreabertos, vidrados. Me aproximei devagar, pisando de leve, o coração ainda disparado. Ela podia me atacar. Mesmo ferida, mesmo grávida, uma onça é uma onça. As garras, os dentes. Ela podia me rasgar em 2 antes que eu piscasse. Mas quando cheguei perto, ela não se mexeu. Só me olhou. De novo aquele olhar. Cansado, sofrido, mas também grato? Não sei. Talvez eu estivesse vendo coisas, mas pareceu. Agachei a uns 2 metros de distância, ainda segurando o facão, pronto para recuar se precisasse. Calma, falei baixinho, sem nem saber por quê. Calma, moça, já passou. Ela foi embora. A onça piscou devagar. Um movimento pesado, como se até isso custasse esforço. Eu podia ver as marcas da cobra no pelo dela. Sulcos fundos, roxos, onde a pressão tinha esmagado. Ela devia estar com costelas quebradas, talvez órgãos machucados. E os filhotes? Deus, os filhotes. Olhei para a barriga dela, ainda inchada, ainda se mexendo, mas menos agora, mais devagar. Se eu fosse embora, ela ia morrer ali. E os filhotes também. Se eu ficasse, o que eu podia fazer? Eu não era veterinário, não era médico. Eu era só um fazendeiro velho que mal conseguia cuidar das próprias vacas. Mas eu também não podia deixar ela ali. Não depois de ter arriscado tudo para espantar aquela cobra. O que eu faço agora? Perguntei em voz alta, mais para mim mesmo que para ela. Você me diz, o que eu faço? A onça respirou fundo, um suspiro pesado que soou quase humano, e fechou os olhos. O pânico subiu na minha garganta. Ei! Ei, não! Não fecha, não! Avancei sem pensar, esticando a mão, quase tocando nela.
Ela abriu os olhos de novo, assustada, levantou a cabeça com esforço, mostrou os dentes. Recuei na hora. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Fiquei ali, de cócoras, olhando para ela, tentando pensar. O sol já estava quase se pondo, a luz ficando alaranjada, as sombras crescendo. Logo ia escurecer, e de noite, no mato, com uma onça ferida e uma jararaca gigante por perto, eu tinha que decidir, rápido. Ou ia embora e deixava a natureza seguir seu rumo, ou ficava e tentava fazer alguma coisa. Olhei para os olhos dela de novo e vi a Marieta. Vi a Marieta na cama do hospital, segurando minha mão, me pedindo para ficar. E eu tinha ficado. Até o fim. Levantei devagar, guardei o facão no cinto. Vou buscar ajuda, falei. Não sei se ela entendia, não sei se importava, mas eu precisava falar. Vou voltar, eu prometo, não vou te deixar aqui sozinha. A onça me observou, imóvel. Virei as costas e comecei a correr. Corri mais rápido do que tinha corrido em anos. Os pés batendo na terra seca, o ar queimando no peito, os galhos arranhando os braços. Tropecei 2 vezes, levantei e continuei. Cheguei na casa ofegante, com pontadas no peito, a visão embaçada. Entrei tropeçando, fui direto no quartinho dos fundos onde eu guardava as ferramentas. Peguei uma lona velha, corda, uma lanterna que ainda tinha pilha, a garrafinha de água que eu deixava sempre cheia. Pensei em pegar a espingarda, mas ela estava enferrujada, sem munição fazia anos. E mesmo que tivesse, eu não ia conseguir acertar uma cobra no escuro. Voltei correndo. O céu já estava roxo quando cheguei de volta nas pedras. Quase não dava mais para ver. Acendi a lanterna, apontei para o chão, a onça ainda estava lá, viva. Os olhos abriram quando a luz bateu nela. Um brilho amarelo intenso que refletiu como espelho. Voltei, falei, a voz saindo rouca, cansada. Falei que ia voltar. Me aproximei de novo, devagar, a lanterna numa mão, a garrafa de água na outra. Ela não rosnou dessa vez. Abri a garrafa, molhei a mão, estirei na direção dela. A onça farejou. Hesitou. Então, lentamente, esticou o pescoço e lambeu minha mão. A língua era áspera, quente, e naquele momento eu soube. Não tinha mais volta. Aquela onça era minha responsabilidade agora, e eu ia fazer tudo o que pudesse para salvar ela, mesmo que isso me custasse tudo. Continue, 17:36. Capítulo 3. O vínculo impossível. A noite caiu de vez. No sertão do Piauí, quando a noite chega, ela não vem devagar. Ela cai feito pano preto jogado por cima do mundo. E com ela vem o frio. Não o frio de serra, de geada, mas aquele frio seco que morde a pele, que entra pelos ossos, que faz a gente tremer mesmo depois de um dia de sol escaldante. Eu tinha estendido a lona no chão, ao lado da onça, e sentado em cima dela. A lanterna apoiada numa pedra, apontando para o alto, fazendo uma luz fraca que mal clareava o entorno. O resto era escuridão e sons. Sons do mato à noite. Grilos voltando a cantar, agora que o perigo tinha passado. Uma coruja piando longe. O vento arrastando folhas secas. E de vez em quando, um farfalhar no mato que me fazia pular e agarrar o facão. Podia ser a jararaca voltando, podia ser outra cobra, podia ser qualquer coisa. Mas eu não ia sair dali. A onça estava deitada do mesmo jeito, a respiração ainda pesada, mas mais regular agora. Eu tinha conseguido fazer ela beber um pouco mais de água, molhando minha mão e deixando ela lamber. Não era muito, mas era alguma coisa. Os filhotes continuavam se mexendo na barriga dela. Pequenos movimentos de vez em quando. Sinal de que ainda estavam vivos. Por quanto tempo eu não sabia. Fiquei ali, sentado, observando ela, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. 12 horas atrás, eu estava consertando cerca, reclamando do calor, pensando no que ia fazer no jantar. Agora eu estava no meio do mato, no escuro, vigiando uma onça grávida que quase foi morta por uma cobra gigante. A vida é assim. Vira num segundo. Você tem nome?
Perguntei baixinho, mais para quebrar o silêncio que qualquer outra coisa. Aposto que não. Mas eu vou te dar um. Não posso ficar te chamando de moça a noite toda. Pensei um pouco. Lembrei da Marieta, de como ela gostava de nomes simples, bonitos. Estrela, falei. Vou te chamar de Estrela, por causa dos seus olhos. Brilham feito estrela no escuro. A onça, Estrela, piscou devagar como se tivesse ouvido. Sorri sem querer. Primeira vez que eu sorria em meses. As horas passaram devagar. Eu cochilava de vez em quando, a cabeça pendendo e acordava de sobressalto com qualquer barulho. A lanterna começou a fraquejar lá pela meia-noite. A luz ficou amarelada, fraca, piscando. Não, não, não! Bati na lateral. Sacudi. A luz voltou, mas mais fraca ainda. Ia acabar logo, e quando acabasse, ia ficar tudo escuro. A ideia de passar a noite toda no breu, sem ver nada, sem saber se a cobra tinha voltado, se tinha outro bicho se aproximando. Respirei fundo. Tentei acalmar o coração. Tá tudo bem, falei. Não sei se para mim ou para Estrela. Tá tudo bem. A gente aguenta. A lanterna apagou. A escuridão foi completa. Tão espessa que eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. Fiquei imóvel, cada músculo tenso, o ouvido aguçado, tentando captar qualquer som, qualquer movimento. Ouvi a respiração da Estrela, pesada, ritmada, mais perto do que eu pensava. Ouvi minha própria respiração, rápida, nervosa. Ouvi o vento, os grilos, a coruja. Então ouvi outra coisa, um farfalhar, próximo, muito próximo. Agarrei o facão, me levantei devagar, o coração disparado. Quem tá aí? Falei, a voz saindo mais alta que eu queria. Silêncio. Então, um rosnado baixo. Não vinha de mim, vinha da Estrela. Ela tinha ouvido também. Calma, sussurrei. Calma, moça. O farfalhar continuou, circulando, tentando se aproximar. Eu sabia o que era, ou achava que sabia. A jararaca tinha voltado. Ela devia estar ali, no escuro, deslizando pelo chão, se aproximando devagar, sentindo o calor dos nossos corpos, decidindo quando dar o bote. Minha mão apertou o cabo do facão até doer. De que adiantava uma lâmina cega no escuro contra uma cobra que eu não conseguia ver? Sai daqui! Gritei, batendo o pé no chão. Sai, vai embora! O farfalhar parou. Fiquei ali, parado, contando os segundos. 10, 20, 30, nada. Será que tinha funcionado? Será que ela tinha ido embora? Ou será que estava só esperando? Fiquei de pé o resto da noite. Não dormi, não sentei. Fiquei ali, o facão na mão, o corpo todo doendo, os olhos ardendo de tanto forçar para ver alguma coisa no escuro. Estrela ficou quieta. De vez em quando ela respirava mais forte ou se mexia um pouco e eu quase pulava de susto. Mas ela não levantou, não tentou sair. Ficou ali, ao meu lado, como se soubesse que eu estava protegendo ela. Como se confiasse em mim. A claridade voltou aos poucos, muito devagar. Primeiro uma linha cinza no horizonte. Depois, um tom alaranjado. Depois o sol, vermelho e grande, subindo por trás dos morros. Nunca fiquei tão feliz de ver o amanhecer. Olhei para o chão em volta. Procurei rastros, sinais da cobra. Não vi nada. Talvez ela não tivesse voltado. Talvez tivesse sido só um tatu, um gambá, um bicho qualquer passando. Ou talvez ela tivesse desistido quando viu que eu não ia sair dali. De qualquer forma, tinha passado. Olhei para a Estrela. Ela estava acordada, me observando com aqueles olhos amarelos, cansados, mas vivos. Bom dia, falei, a voz rouca de cansaço. Você sobreviveu. A gente sobreviveu. Ela piscou devagar. Peguei a garrafa de água, dei mais um pouco para ela. Dessa vez, ela bebeu com mais vontade, lambendo minha mão várias vezes, até esvaziar a garrafa. Toquei de leve na cabeça dela. Só um toque rápido para ver como ela reagia. Ela não rosnou, não se afastou. Deixou. Meu peito apertou. Você precisa de ajuda de verdade, falei. Eu não sei o que fazer, não sei cuidar de onça,
Mal sei cuidar de vaca. Estrela me olhou como se entendesse, e então, de repente, ela tentou se levantar. Fez força nas patas dianteiras, empurrou o chão, levantou a cabeça e o peito. Ei, ei, calma! Estirei as mãos, sem saber se devia ajudar ou afastar. Ela vacilou, as pernas traseiras tremendo, a barriga pesada desequilibrando ela, e caiu de lado de novo, com um baque surdo. Soltou um gemido baixo, de dor e frustração. Não força, pedi. Você está machucada, precisa descansar. Mas ela tentou de novo, e de novo caiu, e de novo. Até que na quarta tentativa conseguiu. Ficou de pé, cambaleante, tremendo, respirando com dificuldade, mas de pé. Eu fiquei boquiaberto. Ela era enorme, maior do que parecia deitada. Devia ter uns 70, 80 quilos fácil. A barriga inchada pendia para baixo, os filhotes ali dentro fazendo pequenas saliências na pele. Ela me olhou. Deu um passo na minha direção. Eu recuei sem pensar, o coração acelerado, mas ela não atacou. Só chegou perto, bem perto, a poucos centímetros de mim, e encostou a cabeça no meu peito. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer, sem conseguir me mexer. A onça, Estrela, encostou a cabeça no meu peito e ficou ali. Devagar, muito devagar, levantei a mão e coloquei em cima da cabeça dela. O pelo era áspero, macio ao mesmo tempo, quente. Ela respirou fundo, um suspiro longo. E naquele momento eu entendi. Ela não era mais só uma onça, e eu não era mais só um homem tentando ajudar. A gente tinha se conectado, de um jeito que eu não sabia explicar, que não fazia sentido, mas que era real. Ela tinha me escolhido, e eu tinha escolhido ela. Vamos para casa, falei baixinho. Vamos, você precisa de um lugar seguro. E eu preciso de você também. Não sei se ela entendeu as palavras, mas ela entendeu o tom. Começou a andar. Devagar, mancando cada passo um esforço visível. E eu andei do lado dela. Voltamos juntos, pela mesma trilha que eu tinha corrido na noite anterior. Passamos pela cerca velha, pelo portão que rangeu, pelo pasto seco. O trovão estava lá, pastando. Quando viu a onça, ele disparou para o outro lado do pasto, relinchando assustado. As galinhas sumiram dentro do galinheiro. As vacas se afastaram, mugindo nervosas, mas a Estrela não ligou para eles. Continuou andando sempre do meu lado, a cabeça baixa, o corpo pesado. Chegamos na casa, abri a porta do velho galpão de ferramentas, afastei as coisas de dentro, improvisando um canto para ela. Peguei feno limpo, estendi no chão. Peguei uma coberta velha que eu não usava mais, dobrei, fiz uma cama. Aqui, mostrei. Deita aqui, é quentinho, é seguro. Estrela entrou devagar, cheirou o feno, olhou em volta e se deitou. Com cuidado, protegendo a barriga, encolhendo o corpo grande naquele espaço pequeno, soltou um suspiro longo e fechou os olhos. Eu fiquei ali, parado na porta, olhando para ela. Uma onça pintada, grávida, ferida, dormindo no meu galpão. Se alguém me contasse uma história dessas uma semana atrás, eu ia rir na cara da pessoa. Mas ali estava ela. E ali estava eu, e pela primeira vez em 10 anos eu não me senti sozinho. Continue 17:38. Capítulo 4. Quando tudo desmorona. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava cedo, preparava café, e em vez de ir direto para o pasto, ia primeiro no galpão. Abria a porta devagar, espiava lá dentro. Estrela sempre levantava a cabeça, me olhava com aqueles olhos amarelos e voltava a deitar. Como se dissesse, bom dia, ainda tô viva. Eu levava água fresca num balde velho. Ela bebia. Levava carne. Matei uma das galinhas no primeiro dia, com o coração apertado, mas era o que tinha. Ela comeu devagar, sem muita vontade, mas comeu. Os ferimentos estavam roxos, inchados. Eu passava pano molhado, com cuidado, tentando limpar.
Ela deixava quieta, apenas observando meus movimentos com atenção. A barriga continuava se mexendo. Os filhotes ainda estavam vivos. Isso me dava esperança. Mas no terceiro dia, as coisas mudaram. Acordei com o som de um trovão. Não o cavalo, o de verdade. Um estrondo que sacudiu as paredes da casa e me fez pular da cama. Olhei pela janela. O céu estava negro, nuvens pesadas, escuras, carregadas, avançando rápido vindo do norte. O vento tinha levantado, forte, arrastando poeira vermelha e folhas secas em redemoinhos. Tempestade. No Piauí, quando chove, não é chuva, é dilúvio. E o galpão onde a Estrela estava, o teto tinha goteiras. A porta não fechava direito. Se a água entrasse forte, ia alagar tudo. Vesti a roupa às pressas, calcei a bota, corri para fora. O vento batia de um jeito que eu mal conseguia andar reto. Os primeiros pingos começaram a cair, grossos, pesados, batendo na terra seca, levantando pequenas nuvens de poeira. Cheguei no galpão, empurrei a porta. Estrela estava de pé, inquieta, andando de um lado para o outro, a respiração acelerada. Ela sabia que a tempestade estava vindo. Os animais sempre sabem. Calma, moça, falei, entrando. Calma, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. O vento aumentou de repente. Um estrondo. A porta do galpão arrancou das dobradiças e voou, batendo no chão lá fora com um barulho de madeira quebrando. Estrela rosnou, assustada, recuou para o canto. E então a chuva veio. Forte, violenta, como se alguém tivesse aberto uma comporta no céu. Em segundos, o chão do galpão começou a ficar molhado. A água entrava pela porta arrancada, pelas frestas do teto, escorrendo pelas paredes. Olhei em volta desesperado. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que proteger a Estrela, proteger os filhotes. Corri para fora na chuva, procurando a porta caída. Achei, tentei levantar. O vento quase arrancou da minha mão. Arrastei de volta, empurrei na entrada, tentei encaixar. Não segurava. Caía toda vez. A chuva batia no meu rosto cegando. O trovão ribombava sem parar, tão alto que doía nos ouvidos. Porcaria! Gritei, chutando a porta. Segura! Peguei pedras, coloquei na frente. Peguei tábuas velhas, preguei como deu. Ficou torto, mal encaixado, mas pelo menos barrava um pouco do vento e da água. Voltei para dentro, encharcado, tremendo de frio. Estrela estava encolhida no canto, a barriga contraindo de um jeito estranho. Meu coração gelou. Não, sussurrei. Não agora. Por favor, não agora. Me aproximei dela, agachei ao lado, coloquei a mão na barriga dela com cuidado. Senti uma contração, forte, os músculos endurecendo embaixo da pele. Ela estava entrando em trabalho de parto, no meio de uma tempestade. Num galpão gelado, molhado, sem luz, sem ajuda. Meu Deus, falei, a voz saindo trêmula. Meu Deus, o que eu faço? Estrela me olhou, e naquele olhar tinha medo. Medo de verdade. Ela não era mais a fera poderosa. Era uma mãe prestes a dar à luz, sozinha, assustada. Assim como a Marieta tinha estado naquela noite no hospital, quando o médico disse que tinha complicações, que podia não dar certo. Eu tinha segurado a mão dela, tinha ficado ali. Não tinha resolvido nada, mas tinha ficado. Ia ficar agora também. Tá tudo bem, falei, tentando manter a voz firme. Eu tô aqui, você não tá sozinha, a gente vai conseguir. Passei a mão na cabeça dela, devagar, repetindo o gesto, até ela relaxar um pouco. A contração passou. Estrela respirou fundo, ofegante. Corri para casa, na chuva de novo, tropeçando na lama que já tinha se formado. Peguei toalhas limpas, peguei o lampião a querosene que eu guardava para quando faltava luz. Peguei água limpa. Voltei correndo. A chuva tinha piorado. O vento uivava feito coisa viva. Um raio caiu perto, iluminando tudo por um segundo, e o trovão veio logo atrás, tão alto que senti no peito. Entrei no galpão, fechei a porta improvisada como pude. Acendi o lampião.
A luz fraca e amarelada dançava com o vento que entrava pelas frestas. Estrela estava deitada de lado agora, as patas esticadas, a respiração pesada, rápida. Outra contração. Ela gemeu. Um som baixo, sofrido, que me partiu o coração. Aguenta, pedi. Aguenta firme. Não tinha nada que eu pudesse fazer além de ficar ali, observar, esperar, torcer. As horas passaram. Não sei quantas. Perdi a noção do tempo. A tempestade continuava lá fora, implacável. O galpão tremia com o vento. A água entrava por todo lado. Eu tentava secar o chão em volta da estrela com as toalhas, mas era inútil. Molhava de novo em segundos. As contrações ficaram mais frequentes, mais fortes. E então, finalmente, eu vi. O primeiro filhote começou a sair. Pequeno, molhado, envolto numa membrana fina. Estrela virou a cabeça, lambeu o filhote, rompendo a membrana, limpando. O pequeno soltou um miado fraco, agudo. Estava vivo. Meu peito encheu de emoção. Lágrimas vieram sem eu perceber. Isso, falei, a voz embargada. Isso, moça, você conseguiu. Mas não tinha acabado. O segundo filhote veio logo depois. Menor que o primeiro. Mais fraco. Estrela lambeu também, estimulou, empurrou com o focinho. O filhote não se mexeu. Ela tentou de novo. Lambeu mais forte, empurrou, fungou. Nada. Não estava respirando. Não, não, não! Me aproximei. Peguei o filhote com cuidado nas mãos. Era tão pequeno, cabia na palma da minha mão. Ainda morno, mas imóvel. Tentei lembrar o que tinha visto uma vez, num programa de televisão, sobre reanimar filhotes. Segurei ele de cabeça para baixo, sacudi de leve, tentando tirar líquido das vias. Nada. Coloquei de volta no chão. Comecei a massagear o peitinho com o dedo, com cuidado, tentando estimular o coração. Vamos, sussurrei. Vamos, pequeno. Respira. Estrela me observava, a cabeça erguida, os olhos fixos no filhote. Massageei mais. De novo. E então ele se mexeu. Um espasmo pequeno, a boquinha abrindo, e um miado. Fraco, mas um miado. Estava vivo. Graças a Deus. Coloquei ele de volta perto da mãe, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estrela lambeu os dois filhotes. Puxou eles para perto da barriga, onde estava quentinho, e ficou assim, encolhida, protegendo eles, a respiração ainda pesada, mas mais calma agora. Eu sentei ali do lado, encostado na parede, as roupas encharcadas, o corpo doendo de cansaço, os olhos ardendo, mas sorrindo feito bobo. Tinha dado certo. Contra todas as probabilidades, tinha dado certo. Lá fora, a tempestade começou a diminuir. A chuva ficou mais fraca. O vento acalmou. Os trovões se distanciaram, e dentro do galpão, sob a luz tremulante do lampião, uma mãe onça descansava com seus dois filhotes recém-nascidos. E um velho fazendeiro viúvo descobria que ainda havia vida dentro dele, que ainda havia propósito, que ainda valia a pena acordar de manhã. Continue 17h40. Capítulo 5. A virada que ninguém esperava. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que eu tinha vivido. Estrela se recuperava devagar. Ainda mancava, ainda tinha as marcas roxas no corpo, mas estava mais forte. Comia melhor, bebia mais água e cuidava dos filhotes com uma dedicação que me impressionava. Os dois pequenos eram perfeitos. Minúsculos, cegos ainda, cobertos de pelos macios com pintinhas que mal dava para ver. Passavam o dia mamando e dormindo, agarrados na barriga da mãe. De vez em quando soltavam uns miadinhos fininhos que me faziam sorrir. Eu tinha batizado eles. O maior, que nasceu primeiro, chamei de Sol. A menor, que quase não sobreviveu, chamei de Lua. Sol e Lua, filhos da estrela. Marieta ia gostar desses nomes. Eu passava horas ali no galpão só observando. Via a estrela lamber os filhotes, puxar eles de volta quando se afastavam demais, deitar de lado para facilitar a mamada. Via os pequenos brigando por espaço,
empurrando um ao outro com as patinhas, procurando o melhor lugar. Era vida pura, simples, bonita. Mas no 5º dia depois do parto, tudo mudou. Eu tinha ido à cidade buscar mantimentos, deixei comida e água para o dia todo para a Estrela, tranquei bem o galpão, pedi para o Trovão tomar conta, mesmo sabendo que o cavalo não ia fazer nada além de pastar. A viagem foi rápida, comprei o de sempre no mercadinho do seu Damião, mais algumas latas de sardinha e carne enlatada para variar a alimentação da Estrela. "Tá comendo bem, Zé Carlos?" Seu Damião perguntou, olhando a quantidade de comida. "Parece que tá levando mais que o normal." "Tô", menti. "Tá chegando um primo lá de Teresina, vai ficar uns dias." Não podia contar a verdade. Se alguém soubesse que eu tinha uma onça na propriedade, ia virar confusão. Polícia Ambiental, Ibama, gente querendo levar ela embora, separar dos filhotes. Não, isso não ia acontecer. Voltei para a fazenda no fim da tarde. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e roxo. Quando cheguei perto da porteira, vi algo estranho. Tinha um carro parado perto da casa. Um carro velho, bege, empoeirado. Não reconheci. Meu estômago embrulhou. Parei a caminhonete a uns 20 metros de distância. Desliguei o motor. Fiquei observando. A porta da casa estava entreaberta. Eu tinha deixado trancada. Alguém tinha entrado. Desci devagar. Peguei o facão debaixo do banco. Escondi atrás das costas. Me aproximei da casa, pisando de leve, atento a qualquer som. Ouvi vozes lá dentro. 2 pessoas. Homens. "Tem alguma coisa de valor aqui?" "Nada, cara. Só velharia. Esse lugar tá abandonado." "O carro lá fora não tá abandonado. Deve ter saído. Volta logo, pega o que tiver e vamos embora." Ladrões. Meu sangue ferveu. Empurrei a porta com força. Entrei. 2 homens jovens, magros, sujos, mexendo nos armários da cozinha. Um deles segurava meu rádio velho. O outro tinha uma sacola com algumas coisas que eu nem vi direito. Eles viraram assustados. "Que vocês estão fazendo na minha casa?" falei, a voz saindo grossa, firme. O que segurava o rádio levantou as mãos, nervoso. "Calma, velho. Calma, a gente só tá roubando", completei. "Sai da minha casa, agora." O outro, mais alto, mais largo, deu um passo na minha direção. "Ou o quê? Vai fazer o quê?" Mostrei o facão. Ele parou. Olhou para o companheiro. Hesitou. Por um momento pensei que iam recuar, que iam embora, que ia acabar ali. Mas então o mais alto sorriu. Um sorriso torto, sem graça. "Você não vai usar isso, velho. Você não tem coragem." E avançou. Eu não pensei, só reagi. Levantei o facão, dei um passo para frente, gritei. O homem parou na hora, os olhos arregalados. Eu disse: "Sai da minha casa." Eles recuaram, tropeçando um no outro, largando o rádio e a sacola. Correram para fora, pularam no carro, ligaram o motor fazendo a embreagem gemer. Saíram em disparada, levantando poeira, as rodas patinando na terra. Fiquei ali, parado na porta, o facão ainda na mão, o coração batendo descompassado, as pernas bambas. Esperava que eles fossem embora e nunca mais voltassem, mas então ouvi. Um grito, vindo do galpão. Não era grito humano, era um rugido, grave, poderoso, furioso, o rugido de uma onça. Meu sangue gelou, larguei tudo e corri. Cheguei no galpão, puxei a porta. Estrela estava de pé no meio do espaço, arqueada, os pelos eriçados, os dentes à mostra, e do outro lado, encurralados no canto, estavam os 2 filhotes. Entre a Estrela e os filhotes, enrolada, pronta para dar o bote, estava ela. A jararaca tinha voltado. Devia ter entrado enquanto eu estava fora. Devia ter sentido o cheiro dos filhotes, pequenos, indefesos, presas fáceis. E agora estava ali, a cabeça erguida, a língua saindo e entrando, escolhendo entre atacar a mãe ou ir direto nos filhotes. Estrela rugiu de novo, um som que fez o ar vibrar. Mesmo ferida, mesmo fraca, ela ia lutar. Ia morrer lutando se preciso, mas não ia deixar ninguém tocar nos filhotes.
Entrei no galpão, o facão na mão, o corpo todo tremendo. "Sai daí!" gritei para a cobra. "Sai!" A jararaca virou a cabeça na minha direção. Reconheceu. Era o mesmo homem que tinha estragado o jantar dela dias atrás. E dessa vez ela não ia deixar escapar. Avançou na minha direção, rápida, a boca aberta, as presas expostas. Eu recuei, tropeçando, caindo de costas. A cobra veio por cima de mim, o corpo enorme bloqueando a luz, a cabeça descendo para dar a picada. E então Estrela pulou, mesmo ferida, mesmo fraca. Pulou feito um raio, as garras estendidas, os dentes brilhando. Pegou a cobra no meio do corpo, cravou as unhas, girou, jogou longe. A jararaca bateu na parede, sibilou furiosa, se contorceu. Estrela se colocou na frente dela de novo, entre a cobra e eu, entre a cobra e os filhotes. Rugiu mais uma vez, e dessa vez a mensagem era clara: não vai passar por mim. A cobra hesitou, olhou para a Estrela, olhou para mim, calculou as chances, e finalmente, pela segunda vez, desistiu. Deslizou para o canto, encontrou uma fresta na parede que eu nem sabia que existia e sumiu. Foi embora. De verdade dessa vez. Estrela ficou parada, ofegante, tremendo, o olhar ainda fixo no buraco por onde a cobra tinha saído. Eu me levantei devagar, limpando a terra da roupa, ainda processando o que tinha acontecido. Ela tinha me salvado. A onça que eu tinha salvado dias atrás tinha me salvado agora. Me aproximei dela, devagar. "Obrigado", sussurrei. "Obrigado, Estrela." Ela virou a cabeça para mim, os olhos amarelos cansados, mas calmos. Então voltou para o canto, deitou perto dos filhotes e começou a lambê-los, acalmando eles. Sol e lua miavam, assustados, mas estavam bem, estavam vivos. Todos nós estávamos. Sentei no chão, encostei na parede, passei a mão pelo rosto e chorei. Chorei tudo que tinha segurado nos últimos 10 anos. Chorei pela Marieta, chorei pela solidão, chorei pela vida dura, pelas perdas, pelo cansaço, e chorei de gratidão. Porque naquele galpão velho, no meio do nada, eu tinha encontrado uma família. Improvável, impossível, mas real. E pela primeira vez, desde que Marieta se foi, eu não me sentia mais sozinho. Continue 1742. Capítulo 6. Um novo caminho. As semanas que se seguiram foram as mais cheias que eu tive em anos. Sol e lua cresciam rápido. Em poucos dias abriram os olhos, azuis no começo, que foram ficando amarelos como os da mãe. Começaram a engatinhar pelo galpão, explorando cada canto, brincando um com o outro, caindo, levantando, aprendendo. Estrela observava tudo com paciência infinita. Quando eles se afastavam demais, ela levantava, pegava cada um pela nuca com a boca, com um cuidado que me surpreendia, e trazia de volta. Quando brigavam demais, ela dava uma patada leve, separava e eles se acalmavam na hora. Eu passei a dormir no galpão. Levei um colchão velho, um cobertor e armei um canto para mim. Não ia deixar eles sozinhos de novo, não depois de tudo. De dia eu fazia a lida da fazenda. Cuidava das vacas, do trovão, das galinhas que sobraram. Consertava a cerca, limpava bebedouro, plantava o que dava para plantar naquela terra seca. Mas agora tinha propósito. Acordava cedo porque tinha 3 bocas para alimentar além da minha. Estrela precisava comer bem para produzir leite para os filhotes. Caçava quando podia. Um tatu aqui, uma paca ali, sempre com cuidado, sempre agradecendo antes de abater. E quando não conseguia caçar, dava o que tinha. Mais galinhas, ovos, até carne da minha própria despensa. Eles valiam mais que qualquer coisa. Aos poucos, Estrela foi ficando mais forte. Os ferimentos sararam, as marcas roxas sumiram. Ela voltou a andar sem mancar, a se mover com aquela elegância felina, silenciosa, poderosa, mas não foi embora. Podia ir. Podia levar os filhotes e voltar para o mato. Ninguém ia impedir. A porta do galpão ficava aberta durante o dia. Ela era livre, mas ficava.
De manhã cedo, ela saía, sumia por algumas horas. Eu ficava nervoso, achando que tinha ido embora de vez. Mas sempre voltava antes do almoço, às vezes com uma presa nos dentes, um coelho, uma cotia, que ela dividia comigo sem eu pedir. Era como se soubesse que a gente era uma equipe agora. E os filhotes me aceitaram como parte da família. Brincavam comigo. Mordiam minha bota, minhas mãos, arranhavam minha calça. Eu fingia que brigava, fingia que fugia, e eles corriam atrás, excitados, felizes. Sol era o mais ousado, subia em tudo, pulava de qualquer lugar, não tinha medo de nada. Já tinha me derrubado 3 vezes pulando nas minhas costas quando eu estava agachado. Lua era mais quieta, mais observadora. Ficava olhando os pássaros, as borboletas, os insetos que entravam no galpão. Quando eu sentava, ela vinha devagarinho e deitava no meu colo, ronronando baixinho. Ronronar, uma onça ronronando no meu colo. Se alguém me contasse isso 6 meses atrás, eu ia rir na cara da pessoa. Mas ali estava ela, pequenininha ainda, toda pintadinha, os olhos amarelos me olhando com confiança. E meu coração, que eu achava que tinha morrido junto com a Marieta, batia de novo, forte, vivo. Foi numa tarde de domingo, quase 2 meses depois do nascimento dos filhotes, que tudo mudou de novo. Eu estava sentado na soleira da porta do galpão, tomando um café requentado, observando sol e lua brincando de caçar um ao outro. Estrela estava deitada à sombra de uma árvore próxima, descansando, os olhos semicerrados. Ouvi o som de um motor, longe ainda, mas vindo na direção da fazenda. Estrela ouviu também. Levantou a cabeça, as orelhas apontadas. Larguei a caneca, me levantei. Não esperava visita, nunca esperava visita. O carro apareceu na curva da estrada, uma caminhonete branca com uma placa na lateral. Meu estômago afundou. Ibama. Eles tinham descoberto. Alguém devia ter comentado na cidade, algum boato, alguma coisa, e agora tinham vindo buscar. A caminhonete parou perto da casa. 2 pessoas desceram. Um homem de uniforme, mais velho, careca, uma mulher jovem, de óculos, cabelo preso num rabo de cavalo, vieram na minha direção. Bom dia, o homem disse, educado, mas sério. O senhor é José Carlos? Sou, respondi, a voz saindo rouca. Sou Francisco Lima, do Ibama. Essa é a doutora Paula, veterinária. Recebemos uma denúncia de que o senhor está mantendo animais silvestres em cativeiro. Podemos dar uma olhada? O mundo girou. Olhei para trás. Estrela tinha se levantado. Estava rígida, observando os estranhos. Os filhotes tinham parado de brincar e corrido para perto da mãe. Não tinha como esconder, não tinha como negar. Pode, falei, a voz saindo baixa, mas eu explico. Deixa eu explicar antes. Caminhamos até o galpão. Cada passo era pesado, como se eu estivesse indo para o próprio julgamento. Quando chegamos perto, Estrela rosnou. Baixo, um aviso. Meu Deus, a doutora Paula sussurrou. É uma onça pintada e tem filhotes. Francisco se virou para mim, a expressão dura. O senhor sabe que isso é crime, né? Manter fauna silvestre sem autorização da cadeia. Eu sei, falei, a voz tremendo. Eu sei. Mas não foi assim. Eu não peguei ela para criar. Eu salvei ela. E contei tudo. Contei do dia que encontrei a Estrela sendo esmagada pela jararaca. Contei que arrisquei minha vida para espantar a cobra. Contei da noite na tempestade, do parto, dos filhotes, da jararaca que voltou. Contei que ela me salvou também, que a gente tinha virado família. Falei sem parar, sem respirar direito, as palavras tropeçando umas nas outras, o desespero tomando conta, porque eu sabia que iam levar ela. Iam levar os filhotes, iam me tirar a única coisa que ainda me fazia querer viver. Quando terminei, fiquei ali, parado, esperando a sentença. Francisco e Paula se entreolharam. Espera aqui, Francisco disse. Os dois se afastaram, conversaram baixinho. Olhavam para mim, para a Estrela, para os filhotes, conversavam mais. Cada segundo era uma eternidade. Finalmente voltaram.
Senhor José Carlos, a doutora Paula começou, a voz suave. O que o senhor fez foi extraordinário. Salvar uma onça, ajudar no parto, cuidar dos filhotes, isso é raro, muito raro. Mas, Francisco continuou, a lei é clara. Animais silvestres precisam estar na natureza, não em cativeiro. Meu peito apertou. Então vocês vão levar ela. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Paula balançou a cabeça. Não necessariamente. Ergui os olhos, surpreso. Como assim? Estrela, é assim que o senhor chama ela? Já está adaptada a viver perto de humanos, especificamente perto do senhor. Soltar ela agora, de forma abrupta, pode ser perigoso, para ela e para outras pessoas. Francisco concordou. E os filhotes ainda são muito novos, dependem da mãe. Separá-los agora seria cruel. Então, Paula sorriu de leve. Então vamos fazer o seguinte. Vou registrar a Estrela e os filhotes, oficialmente. Vou documentar todo o caso e vou pedir autorização especial para o senhor continuar cuidando deles aqui, sob supervisão nossa. Vamos vir de vez em quando, Francisco explicou. Verificar as condições, a saúde deles, garantir que está tudo certo. E quando os filhotes crescerem, tiverem idade para se virar sozinhos, a gente reavalia. Talvez seja possível fazer uma reintrodução gradual na natureza numa reserva próxima. Não acreditei no que estava ouvindo. Vocês vão deixar eles ficarem? Comigo? Por enquanto, sim, Paula disse. Mas vai ter regras e responsabilidades. O senhor entende? Entendo. Falei rápido, acenando com a cabeça feito louco. Entendo, sim, eu faço tudo. Tudo que vocês pedirem. Francisco estendeu a mão. Então, combinado. Apertei a mão dele com força, sentindo os olhos arderem. Obrigado, sussurrei. Muito obrigado. Eles ficaram mais um tempo. Paula examinou Estrela, de longe, porque a onça não deixava ninguém se aproximar além de mim. Viu que ela estava saudável, bem alimentada, sem sinais de maus tratos. Examinou os filhotes, que eram curiosos demais, e se aproximaram sozinhos, cheirando a mulher, mordiscando o tênis dela. Eles são lindos, Paula disse sorrindo, e saudáveis. O senhor está fazendo um bom trabalho. Fizeram fotos, preencheram formulários, deixaram um papel oficial dizendo que eu tinha autorização temporária para cuidar dos animais. E foram embora. Quando a caminhonete sumiu na estrada, soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Olhei para a Estrela. Ela veio até mim, devagar, e encostou a cabeça no meu peito, como tinha feito no primeiro dia. Passei a mão na cabeça dela, fechei os olhos. A gente conseguiu, moça, sussurrei. A gente conseguiu. Sol e lua vieram correndo, pularam em mim, me derrubaram no chão. E ali, deitado na terra vermelha, coberto de filhotes de onça, com a mãe deles observando ao lado, eu ri. Ri alto, ri até doer, ri até chorar. Porque pela primeira vez em 10 anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. 6 meses depois, sentado na varanda da casa, tomando café na primeira luz da manhã, eu observava. Estrela estava no pasto, ensinando Sol e Lua a caçar. Eles já estavam grandes, quase do tamanho dela. Corriam, pulavam, se escondiam atrás das pedras, praticavam o bote. Ela observava, corrigia quando erravam, incentivava quando acertavam. Logo, eles estariam prontos. Paula e Francisco vinham uma vez por mês. Faziam exames, verificavam tudo, anotavam o progresso. Já tinham encontrado uma reserva perfeita, a umas 3 horas daqui, onde Estrela e os filhotes podiam ser reintroduzidos quando chegasse a hora. A hora estava chegando. Eu sabia, e meu peito doía só de pensar. Mas também sorria, porque eles iam estar bem. Iam ser livres, iam viver como nasceram para viver. E eu ia ficar bem também. Porque eles me deram um presente que eu achava que tinha perdido para sempre. Eles me ensinaram a sentir de novo, a cuidar de novo, a amar de novo.
Estrela parou de repente no meio do pasto, virou a cabeça na minha direção. Nossos olhares se cruzaram e eu soube que ela sabia. Sabia que em breve ia ter que ir, mas também sabia que nunca ia esquecer, assim como eu nunca ia esquecer dela. Levantei a caneca de café num brinde silencioso. Ela inclinou a cabeça quase como um aceno e voltou a ensinar os filhotes. Encostei na cadeira velha, senti o sol quentinho no rosto, ouvi o canto dos pássaros acordando. E pensei na Marieta. Pensei em como a vida é estranha. Como a gente pode estar sozinho num dia e ter uma família no outro. Como um encontro inesperado pode mudar tudo. Obrigado, sussurrei pro vento. Não sei se para Marieta, para Deus, para o destino ou para a própria vida. Mas obrigado. Porque às vezes, quando a gente acha que já perdeu tudo, que já não tem mais nada para dar nem para receber, o mundo nos manda um presente. Pode vir na forma de uma onça ferida, de 2 filhotes miúdos, de pessoas bondosas que acreditam em segundos chances, ou simplesmente na forma de um novo amanhecer. E a gente aprende que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para viver. Terminei o café, me levantei, estiqueando as costas que já não eram mais as mesmas. Tinha trabalho a fazer, cerca para consertar, bebedouro para limpar, comida para preparar e uma família improvável para cuidar enquanto ainda estava aqui. Caminhei em direção ao pasto. Sol me viu e veio correndo, pulou em mim, quase me derrubando. Lua veio logo atrás, mais delicada, roçando a cabeça na minha perna, e Estrela observava aquela distância segura que ela sempre mantinha, mas com aqueles olhos amarelos que diziam tudo. Obrigada, por tudo. Sorri. De nada, moça, de nada. E começamos mais um dia, juntos, como família, até que chegasse a hora de dizer adeus. Mas até lá íamos viver cada momento, cada segundo, como se fosse o último. Porque é assim que a vida deve ser vivida, com gratidão, com amor e com a certeza de que cada encontro, por mais improvável que pareça, tem um propósito. E o meu propósito, naqueles meses abençoados, foi aprender de novo o que significava ter um coração que bate, não apenas por obrigação, mas por amor. Fim.